Marte é um mundo interessante em diversos aspectos. É vermelho, desértico e há muitas evidências de que seu passado já foi marcado por muita água na superfície. Para entender e encontrar evidências disso, precisamos enviar rovers até lá para observar de perto as rochas e detalhes superficiais. Durante a história, pelo menos 20 missões de superfície foram enviadas até o planeta, apesar de algumas não terem dado tão certo assim. De qualquer forma, Marte é o segundo planeta mais explorado de todos, e com tantas missões que já visitaram o planeta, registros fantásticos já foram feitos, e até vídeos já foram gravados por lá. No vídeo de hoje vamos ver esses vídeos reais capturados por rovers na superfície marciana. Não tem como pensar em Marte e não lembrar de algumas imagens fantásticas que os rovers já registraram por lá. E bom, apesar de apresentar algumas tempestades de areia imensas de vez em quando, o planeta como um todo é um lugar bem calmo e é a paisagem alienígena mais fácil de ser explorada entre todas as outras que temos pelo Sistema Solar. Uma das grandes questões que essas missões pretendem responder é sobre como era o passado de Marte. Afinal, pensa só comigo, no Sistema Solar temos na zona habitável do Sol 3 planetas, Vênus, Terra e Marte. Por que só a Terra conseguiu se manter com vida e os outros não? Pois é, essa é uma das grandes questões da astronomia planetária, e enviar robôs até o planeta vermelho nos ajuda a compreender sobre toda essa história. Em Vênus já tivemos missões que pousaram por lá, mas ao contrário do ambiente marciano, a superfície venusiana impede que qualquer missão consiga durar mais do que algumas horas, antes de ser cozinhada e esmagada pela atmosfera. Felizmente, Marte é um mundo mais calmo e parece ter tido um passado ainda melhor. Hoje em dia, por exemplo, existem evidências claras na superfície marciana que ele já foi um planeta úmido, tanto pelos aparentes canais de água fotografados por lá e rochas que parecem ter sido moldadas pela passagem de água corrente. Porém, ser mais fácil de explorar não significa que seja fácil chegar por lá, e por isso algumas dessas missões levam robôs que são verdadeiros laboratórios que andam, onde a própria NASA revela que esses robôs contam com equipamentos tão sofisticados quanto aqueles que estão presentes nos laboratórios terrestres. Dessa forma, mesmo a vários milhões de quilômetros, alguns desses rovers são capazes de analisar quimicamente as rochas e determinar tão precisamente o que existe bem dentro delas, quanto se pudéssemos trazer um pedaço de Marte até aqui. Nessa jornada de exploração pela superfície, os rovers já se deslocaram algumas dezenas de quilômetros. Por exemplo, o Curiosity já andou 28 km, o Perseverance já andou 13 km, o rover Zhurong da China já se deslocou mais de 2 km e por aí vai. Essa distância deslocada por todos eles pode parecer pouca, mas a realidade é que não existe necessidade de altas velocidades no terreno marciano, pois o rover tem que parar o tempo todo para fazer análises e registrar as fotos incríveis que temos por lá, até porque o terreno marciano é cheio de irregularidades. E toda cautela é pouca quando você está movendo um rover a distâncias tão gigantescas. De qualquer forma, é impressionante como conseguimos fazer tanta coisa em Marte, a partir da Terra, a quase 200 milhões de quilômetros de distância, e essas antenas gigantescas conseguem mandar sinais para que os rovers consigam realizar os mais variados experimentos na superfície de Marte. Bom, mas quando consideramos o volume de dados produzido o tempo todo por lá, podemos nos perguntar por que não temos vídeos da superfície. Primeiramente, temos que entender o que é largura de banda e por que ela é tão importante para uma comunicação com Marte. Na prática, a largura de banda quer dizer a quantidade de dados que podemos transferir em determinada transmissão. E uma comunicação para Marte geralmente é bem lenta e escassa. Transmitir algo como um vídeo geralmente é bem complexo e não pode ser feito todo dia. No entanto, já temos vídeos gravados em Marte e são tão legais quanto as imagens estáticas que já vimos até aqui. A partir daqui você só verá imagens reais, sem animações 3D.
Basicamente, um vídeo é formado por uma sequência de fotos que passam rapidamente, e quando a missão do Opportunity estava chegando ao fim, a NASA reuniu todas as imagens num incrível time-lapse que mostra toda a trajetória do robô ao longo do tempo. A missão chegou por lá em 2003, durou 15 anos e foi finalizada após o rover sofrer uma imensa tempestade de areia que impediu que suas baterias fossem recarregadas. Hoje em dia, os rovers usam decaimento radioativo para se manterem ativos, mas o legado do Opportunity ficou para a história, e todas as suas imagens formam o que é um dos únicos vídeos registrados no planeta vermelho, por mais que o objetivo das imagens não seja necessariamente esse. O próximo vídeo é de tirar o fôlego e mostra o momento mais aterrorizante de uma missão que vai a Marte, o pouso na superfície. A filmagem genuína revela o momento em que o rover Perseverance passa pelo que os engenheiros chamam de 7 minutos de terror, ou seja, a entrada atmosférica implacável. Nas imagens, vemos o paraquedas abrir devido à resistência do ar. Depois, a câmera passa a filmar a parte de baixo do rover, e já conseguimos ver detalhes da superfície, quando então ele começa a cair e o paraquedas desacelera o objeto para 360 km/h. Quando finalmente o rover desce mais, e antes de tocar o solo, a paisagem se estabiliza e os retrofoguetes são acionados para então reduzir a velocidade para menos de 3 km/h e evitar que o equipamento se espatife no chão. Essa é de longe uma das melhores e mais emocionantes filmagens já feitas por lá, simplesmente fantástico. Bom, mas não acabou, pois a missão chinesa Tianwen-1 enviou um pequeno rover chamado Zhurong para a superfície. E por incrível que pareça, o lander acabou registrando o momento exato quando o robô desce da plataforma e começa a se deslocar pelo solo. As imagens são de tirar o fôlego e mostra a superfície avermelhada enquanto o pequeno robô começa a andar por lá e iniciar suas atividades. A missão completa é incrível também, pois levou uma massa total de 5 toneladas, carregando 14 instrumentos científicos que estão estudando Marte profundamente. Para finalizar, vamos à missão do rover Perseverance, e como ele já levou o primeiro experimento de voo interplanetário, o robô simplesmente capturou o momento em que o pequeno helicóptero Ingenuity decolava com sucesso na superfície marciana, marcando a primeira sonda voadora a ter sucesso em outro planeta. Naquele momento, ninguém sabia se era exatamente possível voar em Marte, com uma atmosfera de apenas 1% a densidade atmosférica da Terra, já que esse tipo de sonda precisa de sustentação do ar, mas usando a rotação dos motores correta, o pequeno helicóptero decolou e tudo foi filmado. Esses aqui são alguns vídeos reais capturados na superfície de Marte. Todos eles marcam um momento importante da história da exploração do planeta vermelho, e eu tenho certeza que mais registros assim virão um dia. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante, e se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!